Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que mais uma vez estamos juntos. Eu sou o pastor Anderson Silva e aqui na Academia de Pregadores. Estamos juntos para ministrar mais uma das nossas lições de escola dominical deste nosso terceiro trimestre de 2016. A nossa segunda lição, de 10 de julho de 2016, tem o seguinte título: Deus, o primeiro evangelista. Então nós trataremos nesta lição sobre as ações de Deus já no livro de Gênesis. Quais foram as ações de Deus que mostram o seu propósito evangelizador? Quais as ações de Deus que demonstram que as boas novas seriam pregadas e que o evangelho de Jesus Cristo viria ao mundo? Muito bem, o texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3 e o versículo 8. Verdade prática. Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística responsável e amorosa. Responsável, porém amorosa. Leitura bíblica em classe. Está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Vamos, entretanto, antes disso, nesta ocasião, aos objetivos. Objetivo geral: saber que Deus exige de cada crente uma atitude evangelística responsável e amorosa. Deus exige e Deus espera de nós uma atitude responsável e amorosa na evangelização de pessoas. Objetivos específicos. Como sabemos, cada um dos objetivos ligados a um ponto da lição. Primeiro, explicar que na chamada de Abraão tem início o evangelho de Jesus Cristo. Este era o objetivo de Deus ao chamar Abraão: preparar uma nação que fosse uma nação santa e uma nação que iria impactar o mundo através do evangelho de Jesus, através do nascimento do próprio Cristo que iria anunciar este evangelho. Segundo, mostrar que a Bíblia é um livro essencialmente evangélico. O termo evangélico vem do grego euangelion, que quer dizer boas novas. Então, a Bíblia é um livro essencialmente de boas novas. Um livro evangélico. Terceiro, saber que Israel, como povo escolhido do Senhor, deveria ter executado o trabalho de Deus na terra. Então, Israel deveria ter executado este trabalho. Não executou. E hoje nós somos o Israel de Deus. Esta missão foi transferida para a igreja. Muito bem, agora sim, leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao versículo 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estava então os cananeus na terra. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera,
E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente e Ai, Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que nós vemos neste texto é o prelúdio, ou seja, o início de toda a história deste patriarca, deste grande homem, Abraão, que foi chamado de amigo de Deus. Nessa lição que nós iremos estudar, nos fará entender o porquê Deus chamou Abraão, qual era o objetivo de Deus ao chamar Abraão, o que Deus pretendia, o que Deus planejava com isto, né? Então, nós vamos entender que Deus estava preparando todo o mundo para receber o evangelho de Jesus Cristo. Então, meus queridos, até Abraão, eu costumo dizer que Deus estava preparando o palco da salvação. Quando nós ministramos no seminário a matéria de soteriologia, que é doutrina da salvação, eu afirmo isso, que até Abraão, Deus estava preparando o palco da salvação. É lógico que isso é uma linguagem metafórica, não é? Mas Deus estava preparando as coisas, agindo nas genealogias. Nós vamos entender que depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz que nasceu Adão e Eva, um filho chamado Sete. E da linhagem de Sete veio Enos, a partir de Enos começou a invocar o nome do Senhor, de Enos veio Enoque, que andou com Deus, veio Noé, depois de Noé, Sem, Cão e Jafé, e Noé abençoou a Sem, depois Terá, e então veio Abraão. Terá foi pai de Abraão. Deus estava preparando o palco da salvação. A partir de Abraão, o plano está em plena execução. A partir do chamado de Abraão, o plano de Deus estava sendo plenamente executado. O livro de Gênesis é chamado de proto-evangelho, ou seja, aquele que já dá um anúncio, um prelúdio, deixa um vislumbre do evangelho. Desde o capítulo 3 e 15, quando Deus diz que a mulher daria uma semente e essa semente iria pisar a cabeça da serpente, Deus estava anunciando o propósito do evangelho, que é restaurar o ser humano, transformar a vida das pessoas. E este foi o grande propósito da vida de Jesus. Então, no livro de Gênesis, nós estamos percebendo esta ação de Deus, né? Então, o próprio Deus faz esse anúncio do evangelho a Abraão. Que o comentarista trata aqui na lição. Que anúncio é este? Engrandecerei o teu nome, far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a partir deste momento, caberia aos descendentes deste patriarca Abraão, por meio de Isaque e de Jacó, preparar o mundo para a chegada do Messias. Então, quando o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, o Senhor está anunciando que o Emanuel, o Deus conosco, viria para habitar com o ser humano, a fim de transformar a realidade do ser humano. Então, os judeus ortodoxos afirmam que todas as promessas de Deus, Abraão as ouviu. A promessa de restauração, o evangelho restaurador, já foi ouvido pelo próprio pai Abraão. Então, a Bíblia é um livro evangélico com uma missão claramente evangélica. Qual é a missão da Bíblia? Salvar as pessoas, buscar o perdido. Nas páginas da Bíblia está explícito que Jesus se manifesta para buscar os perdidos. Jesus é a figura central em toda a Bíblia. Ele é a figura principal de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. Primeiro ponto da nossa lição. A chamada de Abraão. Com Abraão tem o início do que nós chamamos de Evangelho de Cristo. Qual é o propósito do Evangelho?
para nós entendermos esse início do evangelho de Cristo, já com Abraão, para que ninguém se confunda dizendo, mas Jesus não estava no Antigo Testamento. Então, em Abraão nós não temos o início do evangelho. Para que todos compreendam muito bem o que o comentarista quer dizer, é só nós pensarmos o seguinte, qual é o propósito do evangelho? Salvar. A palavra evangelho, como eu disse na aula passada, evangelium, que quer dizer boas novas, fala de uma salvação, de um anúncio de coisas boas. Então, no livro de Gênesis, nós temos esse anúncio, o início deste evangelho, já com a promessa de que o ser humano seria restaurado. Né? Desde que o ser humano pecou. Que boas novas melhores do que esta, que o Senhor anunciou lá no Éden. O Senhor disse, olha, a mulher vai gerar uma serpente e essa serpente vai ferir o seu calcanhar. Mas essa semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Isto é o evangelho, as boas novas, é o evangelho de Cristo Jesus. Primeiro parágrafo, Abraão, o caldeu. Então, o comentarista nos coloca aqui que a história de Abraão tem início quando seu pai Terá deixou o dos caldeus e foi peregrinar na terra de Harã, e ali eles habitaram. Ele nos coloca ainda que, pelo texto sagrado, nós depreendemos que era a intenção de Terá chegar a Canaã. Na verdade, a história de Abraão, ela não tem início tão somente quando Deus o chama em Harã. Se nós observarmos, é lógico que lendo Gênesis capítulo 11, o versículo 31, a Bíblia vai nos dizer que Terá saiu de Canaã em direção a Ur dos Caldeus. E eu já vi pessoas ensinarem, a partir deste texto, que o plano de Deus para Abraão, na verdade, era um plano para Terá. E como Terá ficou em Harã e morreu ali, Deus deu continuidade a este plano através de Abraão. Isso não é verdade. A história de Abraão também não tem início tão somente em Harã, quando Deus o chama. Porque se nós lermos somente por esse texto de Gênesis, é isto que aparenta realmente ser. Mas quando nós lemos Atos capítulo 7 e versículo 2, que foi o discurso de Estevão, antes de morrer apedrejado, no qual ele faz uma síntese do plano salvífico. Então, Atos capítulo 7 e o versículo 2 nos diz o seguinte, respondeu ele quem? Estevão, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, olha o que o texto diz, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então a história de Abraão tem início não em Harã, mas em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, como diz Atos capítulo 7, versículo 2. Algumas pessoas já me perguntaram em sala de aula, por que então a Bíblia diz que quem saiu de Ur dos Caldeus em direção a Canaã e ficou em Harã, não foi Abrão, mas Terá, o seu pai. Por que diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus? Na verdade, o chamado ali era para Abraão. O nome de Terá vem à frente, dizendo que ele saiu porque Terá seguiu Abraão. E o Antigo Testamento está escrito uma linguagem patriarcal. E ninguém iria dizer que Abraão saiu de Ur dos Caldeus levando o seu pai Terá. Enquanto Terá estivesse vivo, o nome de Terá sempre viria à frente. Porque o Antigo Testamento está escrito numa linguagem patriarcal. Mas a história de Abraão tem início em Ur dos Caldeus. Por isso, Abraão, o caldeu, como diz aqui no primeiro parágrafo da nossa lição. A história de Abraão tem início em Ur dos Caldeus e não em Harã. Ok? Segundo parágrafo. Abraão, o evangelizado. Após a morte de Terá, o Senhor chama Abraão, repetindo, o Senhor chama Abraão antes de Terá morrer, em Ur dos Caldeus. Depois da morte de Abraão, que já é Gênesis capítulo 12, ali na verdade é no mínimo a segunda vez que Deus estava aparecendo a Abraão. No mínimo um segundo momento. Abraão ouviu com toda certeza a voz de Deus, contou isso para o seu pai Terá, e Terá resolveu sair com
Abraão. Então ele tinha que sair da sua terra, porque ele ficou ali em Harã por algum tempo, até que Harã se tornou a sua própria terra. A família cresceu, servos aumentaram, a fazenda também aumentou, as riquezas de Abraão aumentaram, e o Senhor vem, no mínimo, repito, pela segunda vez em Harã, e chama Abraão: sai agora da tua terra, da sua parentela. Então ele tinha que sair da sua terra a fim de formar um povo profético, sacerdotal e real. Então, vê-se, pois, que Deus, ao chamar Abraão, evangelizou, conforme enfatiza o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 8, ao asseverar dizendo: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Era impossível para Abraão aquilo ali, porque ele não tinha filhos, a mulher estéril. A idade já tinha se passado. Como a Bíblia diz, o costume das mulheres já havia se passado. Sara não gerava mais, mesmo que fosse fértil. E para piorar, Sara não tinha nenhum filho, porque ela era estéril, não gerava. Mas Deus abriu a madre de Sara, e através de Abraão veio Isaac, através de Isaac, Jacó, através de Jacó, José, e assim sucessivamente. E todo o projeto de Deus para Israel realmente se cumpriu. Terceiro parágrafo do primeiro ponto: o evangelista Abraão. Então, Abraão, já evangelizado, ele fez-se evangelista e começou a pregoar o conhecimento divino. A partir da chamada de Abraão, o povo hebreu passou a viver como o povo escolhido de Deus para anunciar às nações as virtudes do Altíssimo, conforme atestam as Escrituras Sagradas. Então, Abraão foi-lhe anunciado este evangelho de Cristo, né, através do próprio Deus, dizendo que as famílias seriam benditas, que ele seria engrandecido, e Abraão tornou-se também um anunciador dessas boas novas, tornou-se um multiplicador de tudo isso que Deus havia lhe prometido. Segundo parágrafo: a palavra de Deus é evangélica. A Bíblia Sagrada é um livro essencialmente evangélico. A Bíblia Sagrada tem instruções para todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Mas ela é essencialmente um livro evangélico. Qual é o objetivo da palavra de Deus? Transformar a vida das pessoas. Nós encontramos conselhos para todas as coisas da nossa vida. Mas o objetivo é mudar, transformar a vida das pessoas. Então, primeiro parágrafo desse segundo ponto: a lei de Moisés é evangélica. Inicialmente, o Senhor proclamou aos nossos pais, ainda no Éden, a vinda da semente da mulher que haveria de pisar a cabeça de Satanás. É o que nós chamamos de proto-evangelho, como eu disse na lição passada. Ainda lá no Éden, Gênesis 3 e 15, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2, estão anunciando o evangelho de Jesus. A lei de Moisés iniciou também assim. A Páscoa também era um anúncio da presença de Jesus. Em Deuteronômio, finalmente, o Senhor Deus vai despertar um profeta. Ele disse, né? Moisés disse ao povo de Israel: o Senhor Deus despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Deus estava prometendo ao povo de Israel. Moisés estava escrevendo. O povo passaria por um período difícil, períodos complicados. Mas Deus está dizendo que iria restaurá-los. Segundo parágrafo do primeiro ponto: a história de Israel é evangélica. O projeto de Deus para Israel é o projeto de manifestação do Messias. Então, esse é um projeto evangélico. Então, o Senhor promete ao seu ungido, porém, a sua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. São as promessas que o Senhor fez ao rei Davi, mostrando que esse reino que ele estabeleceu a Davi
no meio do seu povo, seria um reino eterno, poderosíssimo e não teria fim. Este é o anúncio. É lógico que o reino de Davi teve fim. E o reino de Davi teve fim de forma rápida até, porque depois de Davi reinou Salomão, depois de Salomão, Roboão, que era neto de Davi, e com Roboão o reino de Israel se dividiu. O reino de Israel não teria fim através da promessa do Messias. Porque o reino de Israel teve realmente, o reino de Davi teve um fim, mas a sua sucessão espiritual estava sobre os ombros do Messias. Então a história de Israel é uma história evangélica. Eu ministro história de Israel no seminário. E quando estudamos história de Israel, nós aprendemos que a história de Israel, Deus escolheu Israel, aliás, por um plano soteriológico. O projeto de Deus ao escolher Israel era fazer com que o Messias se manifestasse ao mundo através de Israel. E isso realmente aconteceu. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. A poesia de Israel é evangélica. Jó no capítulo 19, versículo 25, os poesia aqui, os livros poéticos, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive. É lógico que esse é um texto messiânico também. Ele está dizendo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Davi profetizou o triunfo do Messias. Então, os livros poéticos da Bíblia são livros voltados, nós estamos estudando sobre a palavra de Deus evangélica, estamos vendo essa ação evangelizadora de Deus através de todo o percurso histórico da ação de Deus para com Israel, e nós estamos aprendendo aqui que os livros poéticos, a história de Israel, ela é também evangélica. Terceiro, a poesia de Israel é evangélica. Então, os livros poéticos são livros também evangélicos. O livro de Cantares de Salomão, por exemplo, é um livro, é lógico, na verdade, na prática, fala do relacionamento de Salomão com a sua esposa predileta, com a sua esposa preferida, mas é um tipo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, é também um livro evangélico. Os profetas, em quarto lugar aqui, o quarto parágrafo do segundo ponto, pelo menos na minha lição aqui, veio até repetir o número 3, mas aqui era em quarto lugar, os profetas também são evangélicos. O profeta Isaías, profeta messiânico, aquele que mais falou a respeito de Jesus. O profeta Jeremias é um profeta messiânico também. O profeta Miqueias é um profeta messiânico. Os livros proféticos são intensamente messiânicos, porque os livros proféticos fazem um protesto profético. Nos livros proféticos, Deus está bradando contra o pecado de Israel o tempo inteiro. Deus está mostrando a restauração que ele iria produzir. Então, é um livro evangélico, mostrando que o objetivo de Deus não era destruir a nação, mandar a nação para a perdição. Era restaurar a nação e fazer com que a nação vivesse em comunhão com ele, toda a nação de Israel. Os profetas, então, vêm como o brado de Deus contra o pecado. Os profetas no Antigo Testamento vêm como aqueles que anunciam a verdadeira vontade de Deus. É o representante de Deus no meio do povo. Eles vêm também para isso. Dessa forma, então, eles são também evangélicos. Ok? Terceiro e último ponto da nossa lição. Executando o trabalho de Deus. Como fazer o trabalho de Deus? O trabalho de Deus aqui não é porque Deus deveria fazer e nós estamos fazendo. O trabalho de Deus é porque tudo que nós fazemos para Deus está ligado à sua obra. Está ligado ao seu reino. E Deus está interessado em pessoas que se interessam pelo seu reino. Então, o trabalho, executando o trabalho de Deus. Primeiro parágrafo. Israel e a evangelização do mundo. Nós vamos aprender neste texto aqui, olha, que os israelitas contribuíram para a evangelização do mundo, porque deles vêm, primeiro, os patriarcas,
deles vem a lei de Moisés, deles vem os pactos, de Israel vem os profetas, as escrituras e o próprio Cristo. Então, quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele deixa isso claro. Ele fala que a salvação veio dos judeus, e isso é verdade. A salvação veio dos judeus. Então, eles participam também, Israel participa desta evangelização do mundo. A missão integral da igreja é o segundo parágrafo aqui deste terceiro e último ponto. Então, o fracasso de Israel não adiou o plano divino da evangelização do mundo. Não adiou. Sabe por quê? Por causa da soberania de Deus. Jó no capítulo 42, ele chegou a afirmar a Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Então Deus conhece todas as coisas, planeja todas as coisas, e aquilo que Deus planeja não pode se frustrar, não pode realmente dar errado. Assim, a missão de Israel é uma missão intransferível. E hoje, essa missão de Israel é o que nós somos chamados de o novo Israel de Deus. E essa missão de Israel, que ele não cumpriu, era uma missão intransferível. A igreja tem agora esta missão. Não que a missão de Israel foi transferida para nós, mas nós temos uma nova missão evangelizadora. Então Israel estava executando a evangelização, e a evangelização do mundo e a missão intransferível da igreja. O fracasso de Israel não adiou o plano divino da evangelização mundial. Israel fracassou, mas o projeto continua o mesmo. Quem é responsável por este projeto hoje? A igreja do Senhor Jesus. Nós somos responsáveis por este projeto. É um projeto que Deus nos confiou. Eu sempre afirmo que o Senhor ressuscitou, voltou à sua glória, escolheu os discípulos e ele deixou os discípulos responsáveis. Nós somos os servos de Deus, responsáveis por dar prosseguimento a esta tarefa tão magnífica que é verdadeiramente a evangelização do mundo, ganhar as pessoas para Jesus. A evangelização do mundo é uma evangelização intransferível, é uma missão intransferível. Só a igreja de Jesus pode realmente fazê-la. Eu vejo pessoas dizendo: olha, mas é quando nós temos aí algum cantor cantando os nossos hinos, que não, mesmo não sendo crente, não tem problema. Porque de uma forma ou de outra, eles estão pregando o evangelho. Não é isso que o Senhor quer. O que o Senhor espera de nós está no Salmo de número 145. Se não me falha a memória, o autor vai falar sobre isso, olha. A partir do versículo 4, ele diz: olha, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as tuas grandezas, falarão do esplendor da tua majestade, meditarão nas tuas obras maravilhosas, falarão da glória dos teus feitos tremendos. E ele diz: e proclamarei a tua grandeza. O salmista diz: eu proclamarão a tua grandeza. E ele continua dizendo: publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade. Piedoso e benigno é o Senhor, tardio e irás. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Ele diz: todas as suas obras te louvarão, ó Senhor. Olha o versículo 10 do Salmo 145. Os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. O que o salmista está dizendo é o seguinte: os teus santos te bendirão. Então algumas pessoas acreditam: não, se um cantor, mesmo não tendo compromisso com Deus, mas ele está cantando um hino de adoração a Deus, não tem problema, o importante é que o nome de Deus seja proclamado. Está errado. Não foi isso que Jesus falou com os discípulos. Jesus falou: se importa que o reino de Deus seja anunciado, mas Jesus falou isso dentro de um contexto. Qual era o contexto?
quando ele assevera aos discípulos dizendo: eles vão perseguir vocês, eles vão maltratar vocês, eles vão lutar contra vocês, mas não se importem, porque o importante é que o reino de Deus seja pregado, que o evangelho seja pregado, que o nome de Deus cresça. É isso que Jesus falou. Nós não podemos transferir essa tarefa, é uma tarefa que é da igreja e é intransferível. Eu digo, assevero, com muita veemência até, para afirmar que nós não podemos sublocar o evangelho. O que é sublocar o evangelho? É ter uma intenção de repassar essa tarefa que é nossa, minha, sua, como igreja, repassar essa tarefa a outras pessoas, principalmente não tendo compromisso com Deus. Quem é que tem que anunciar o reino de Deus? O salmista diz aqui: os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, confessarão o teu poder aos filhos dos homens, para que aos filhos dos homens se façam notórios a majestade do teu reino. Então nós é que somos responsáveis por anunciar o evangelho e nós não podemos nos furtar a essa tarefa. Então a missão evangelizadora é uma missão intransferível da igreja. O Deus evangelizador espera de todos nós uma atitude também evangelizadora. Então Deus espera que nós tenhamos uma atitude evangelizadora. Meus queridos, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Que o Senhor mova o nosso coração para a obra evangelizadora. Que o Senhor mova o nosso coração em direção àquelas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Sobretudo, que o Senhor mova o nosso coração para que nós possamos cumprir a tarefa que nos foi outorgada, a tarefa de evangelização do mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.